Eu quero falar isso para vocês também, em nome de Jesus, nesta manhã. Esses olhos, em minha experiência como 28 anos como pastor, esses olhos têm visto, esses olhos têm contemplado e comprovado vários e vários exemplos de pessoas que começaram a questionar os testemunhos, começaram a questionar detalhes do que Ellen White escreveu, do que Deus revelou para ela, e começaram a questionar, e daqui a pouco eles perderam a confiança nos testemunhos. E não demorou muito tempo para eles começarem a perder a confiança onde? Na Bíblia. E daqui a pouco eles perderam confiança nos testemunhos, perderam confiança na Bíblia e começaram a perder a confiança em quem? Em Deus. E começaram a ser agnósticos e alguns até ateus. O inimigo começa pela parte mais nevrálgica, a menor delas, e ele vem pelas beiradas, comendo até chegar ao coração seu. Porque na verdade, amigos, ele não quer chegar no seu coração, ele quer chegar no coração de Deus, para poder destruir o que nós pensamos a respeito de Deus, para destruir a revelação de Deus a nós. É isso que ele quer. Assim, não podemos brincar com a revelação dos testemunhos, porque isso poderá custar caro para a nossa vida. Ellen White diz que ela enfrentaria grande oposição em seu ministério enquanto profetiza. Pergunto a vocês, quem lembra quantos anos ela foi profetisa? Por quantos anos, quem lembra? 70 anos. Ontem nós falamos isso. Quantas páginas de manuscritos ela escreveu? Quem lembra disso? Ninguém lembra disso? Quantas páginas ela escreveu de manuscritos? 100.000 páginas de manuscritos, 25 milhões de palavras. Ela é a autora do gênero feminino que mais escreveu na história da literatura humana. Nenhuma mulher escreveu mais do que Ellen White. Nenhuma mulher. Hoje à tarde eu vou falar sobre isso. Venham aqui. 5. Lembra do número 5? E venham hoje à tarde. Nenhuma mulher escreveu mais do que ela. 25 milhões de palavras. Assim, amigos, ela recebeu 2.000 visões e sonhos. E durante 70 anos ela fez um trabalho tremendamente fantástico. Eu vou adiantar o título da palestra de hoje à tarde, do meu seminário de hoje à tarde. The White House. The White House. Está convidado. Vai ser o tema da palestra dessa tarde. A Casa Branca. Então, ela viu que haveria grande oposição. Deus revelou para ela que era objetivo do inimigo impedir que a luz dos testemunhos alcançasse o povo de Deus, que tanto necessita dele em meio aos perigos desses últimos dias. E amigos, eu posso falar para vocês com grande consciência, amigos, se nós olharmos o nosso povo hoje e as orientações que nós recebemos de Deus, e a gente fizer uma pergunta: quão próximo nós estamos do ideal, daquilo que Deus espera como igreja? Quão próximos em relação ao que Deus pede de nós? Nós tínhamos que fazer essa pergunta individual e coletivamente, para nós podermos então entender o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós como um movimento profético. Lembrem-se que nós não somos apenas uma igreja como as demais igrejas. Existem mais de 10.800 igrejas no mundo hoje, catalogadas. Se você somar esse número ao número de seitas, são mais de 40.000 igrejas no mundo hoje, com denominações. A igreja adventista é uma igreja a mais nessa relação? Não, nós somos um povo especial aos olhos de Deus. Deus cuida do seu povo, de acordo com Zacarias capítulo 2, verso 8, como a menina dos seus olhos. E no livro de 1 Pedro capítulo 2, ele fala que nós somos um povo, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus.
É assim que Deus nos vê. E Deus tem um plano especial para esta igreja, para você que está sentado na galeria, para mim, para todos nós. Deus não quer que a gente venha à igreja apenas para nos assentarmos, ouvirmos um sermão. Deus quer que nós nos envolvamos com a sua missão, em algum ministério da igreja, que nós nos comprometamos com alguma área da igreja, que sejamos nessa tarefa. É isso que Deus espera de você, espera de mim. O que eu posso fazer no cumprimento da missão? Essa tinha que ser a pergunta diária da minha vida. Hoje, o que eu vou fazer para cumprir a missão evangélica de Cristo? Cada um na sua esfera de ação. O inimigo semearia dúvidas, ele tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções em relação aos testemunhos. E eu tenho acompanhado isso com os meus próprios olhos. Às vezes, quando vamos a algumas igrejas, o irmão já me aproxima dizendo: pastor, essa parte aqui, desse livro aqui, ela foi inspirada por Deus ou não? Mas e essa outra aqui, pastor, foi inspirada por Deus? E começa então a duvidar, colocar dúvidas. Olha, isso aqui foi inspirado, mas isso aqui não foi inspirado. E nesse caso, meus amigos, olha o que Deus permitiu que acontecesse na história do Adventismo. O maior crítico de todos os tempos dos escritos de Ellen White foi esse personagem, chamado pastor Dudley Kenwright. Ele era pastor da igreja adventista do sétimo dia. Ele era um grande pregador, extremamente hábil na fala. Quando ele pregava, as multidões vinham assisti-lo. Ele fazia apelos, dezenas e centenas de pessoas aceitavam o seu apelo. Só que por volta do ano de 1870, ele começa a duvidar dos testemunhos de Ellen White e começa a criticá-los. E ele escreveu um livro intitulado O Adventismo Renunciado, 1899. Mas foi a partir de 1870 que ele se levantou, criticando que Ellen White não era uma profetisa verdadeira, criticando que ela escrevia coisas da sua própria cabeça, inventando uma série de mentiras a respeito dela. E foi exatamente nesse contexto, amigo, que eu trago a vocês o mais importante slide da minha apresentação, e o mais claro slide do meu sermão desta manhã. Olha o que Deus revelou a Ellen White em meio às críticas de Dudley Kenwright. Ele disse para ela: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com quem? Com Satanás. Deus não trabalha com Satanás. Não há, depois ela diz: meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos, então isso aqui ela estava escrevendo em 1874, porque ela começou em 44, com 30, 74. O meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão, diz ela. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do... E agora? Ah, pastor, mas isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado. E eu quero dizer a vocês, amigos, que há pessoas hoje, teólogos hoje, que fazem isso com a própria Bíblia. Tenha coragem de questionar se Deus inspirou ou não inspirou a palavra de Deus. E eu queria dizer aos meus amigos, internautas de plantão, tome cuidado onde você entra, porque a internet se tornou hoje a grande boca de lixo do mundo. A internet, a boca de lixo do mundo. E é interessante, eu como pastor dizer isso a vocês, que nós, o povo de Deus, parece que gostamos mais de gastar o nosso tempo com aquilo que nos trará dúvidas, do que com aquilo que nos trará certezas. Parece que nós gastamos mais tempo com aquilo que é especulativo do que aquilo que é revelacional.
E parece que nós nos encantamos mais com essas coisas e tentamos descobrir coisas que estão por trás e tal, do que pregarmos o Evangelho.